Há 7 requisitos para alcançar a estatura de Deus. Há 7 eras da igreja pelas quais Deus tem trazido a igreja a esta posição. E ele tem tido 7 mensageiros para fazê-lo. São 7, 7, 7. Vem? 7 é o número de Deus para a conclusão. E 3 é o número de Deus para a perfeição. Então ali estão os 3 e 7 3 vezes. Então, matematicamente, espiritualmente, pela palavra, pelo testemunho do Espírito Santo, tudo está completo e unido. Vamos estudá-lo. Vamos adicionar à nossa fé essas coisas. Então, para que possamos chegar à estatura completa de Cristo, sendo unidos com amor piedoso, temor de Deus, reverência em nosso coração um pelo outro, profundo respeito uns pelos outros, amor fraternal entre irmãos e irmãs, nunca com vulgaridade, nenhuma outra coisa senão a pureza de vida do Espírito Santo. Vem? Vivam unidos, sejam cristãos, caminhem com fé, deixe que a virtude de Deus flua através de você. Deixe que o conhecimento de Deus domine quando for uma questão entre o certo e o errado. Quando o diabo lhe apresentar algo que não seja exatamente conforme a Bíblia, afaste-se disso. Correto. Posso imaginar que aqueles apóstolos não agiam como nós. Eles iam por toda parte, provavelmente eram homens de poucas palavras, até que chegavam ao púlpito. Eles entravam e faziam o que tinham que fazer e saíam. Sim, Senhor. Eles tinham poder, tinham virtude. Não tinham discussões com homens. Eles sabiam onde estavam firmados. Isso é tudo. Eles sabiam em quem criam e continuaram andando no Espírito, fazendo somente exatamente como eu disse outra noite. Um pequeno sinal era tudo o que Deus tinha que fazer. Então, nada ia detê-los. Eles não questionavam, nem estudavam, nem se preocupavam como nós, quanto a fazer isso ou aquilo. Eles seguiam adiante e o faziam de todas as formas, só com um pequeno sinal de Deus. E isso era feito, de pronto. Por quê? Como poderiam saber que era um sinal de Deus? Eles tinham todas essas virtudes aqui, todos esses requisitos. E o primeiro sinalzinho de Deus encaixava com cada partezinha disso e com sua palavra. Eles sabiam que era a palavra de Deus e iam. Não tinham que se preocupar com mais nada. Quando Deus falava, eles iam. Nós falamos, Deus fala conosco e nós dizemos: bem, vamos começar. Vamos ver se damos conta de viver essa vida. E de repente alguém te perturba. Bem, claro, esse é o diabo. Vocês deveriam tê-lo visto tentando me impedir de vir a essa reunião nesta manhã. Vocês deveriam experimentar isso alguma vez. Oh, misericórdia! Tenho que lutar cada vez que menciono uma reunião. E se vou orar por um enfermo, alguém que esteja morrendo e não seja salvo, haverá 30 chamadas em 10 minutos, se puderem chegar rápido assim, para me impedir de ir. Oh, irmão Brana, você tem que fazer isso, mas há uma alma em jogo. Correto, sim. Outra noite eu fui chamado a um lugar, um jovem. Conversei com ele aqui no supermercado, como é chamado, alguns anos atrás. Ele se tornou um alcoólatra. Eu conheci o rapaz, um bom moço, mas ele era um pecador. Então sua mãe ligou. Acho que ela ligou para o Doc, irmão do irmão Brana, algumas vezes. Liguei e eles ligaram para Billy e finalmente eu recebi o recado. E quando eu recebi o recado, sinceramente, nunca havia tido tanta luta em minha vida para chegar até aquele moço. E quando eu cheguei ali, o coitadinho já não era capaz de me reconhecer. Lá estava ele, deitado ali, inconsciente, delirando. Seu pai tentava dar um tapinha nele e dizia, querido. E o homem tem cerca de 51 anos. E dizia, querido, e fique quieto. E ele estava tentando se levantar. Seus bracinhos eram tão magros assim. O moço tinha tanto câncer que já estava todo tomado. Todos os órgãos de seu corpo tinham câncer. Até sua corrente sanguínea era câncer, tudo. E ali estava ele tentando se levantar e comportando-se de forma descontrolada assim. Eu o tomei pela mão e disse:
Odro, Odro é o irmão Brana. Seu pai disse, você não sabe? Este é o irmão Billy. Woodrow é o irmão Billy. E ele disse, dessa maneira. E seu pai olhou e disse, Billy, o senhor chegou um pouco tarde. Eu afirmei, nunca é tarde demais. Ele está aqui. Eu tive uma batalha. Então os outros rapazes, mais alguns moços pecadores estavam ali, alguns familiares dele. Eu disse, vejam rapazes, preparem-se, porque vocês chegarão a esse ponto. Vocês terão que chegar exatamente aí, veem? Talvez não com esse câncer, pode ser com outra coisa, ali na rodovia, com hemorragia ou algo assim. Mas vocês terão que chegar a esse ponto. Conversamos com eles. Estava esperando para ver o que o Espírito Santo diria para fazer, esperando. De repente, senti aquele pequeno sinal. Põe as tuas mãos sobre ele. Caminhei por ali e disse: todos inclinem as cabeças. Todos inclinaram as cabeças, 2 ou 3 jovens ali. Impus as mãos sobre ele, orei. Senhor Deus, permita que o rapaz volte a si para saber o que vai fazer antes que tenha que encarar isso. Ele está morrendo. Esse diabo o amarrou aqui e ele está morrendo. E ele bebeu tanto até quase chegar à morte. E aqui está ele nesta condição. Rogo que sejas misericordioso com ele. E quando orei por ele, na manhã seguinte ele estava sentado, conversando com seu pai. Brust Rogers, que eles me chamaram ali no hospital, não faz muito tempo. Eu estava lá naquele dia depois de ter pregado lá em Milton, onde a pequena George Carter foi curada. Todos vocês se lembram disso. E ali, quando o irmão Smith, um pregador metodista, disse: se alguém aqui foi batizado em nome de Jesus Cristo, saia da minha tenda. Assim, lá em Tottenford, realizando aquela reunião lá. E me condenou por tudo o que se poderia pensar. Eu nunca disse uma palavra. Fui em frente. Eu tinha uma comissão. O Senhor me mostrou uma visão. Havia uma ovelhinha por ali, agarrada em algum lugar no deserto. Todos vocês se lembram da visão? Todos vocês, creio que sim. Vocês se lembram disso? A congregação diz: Amém. Claro, muito bem. Então eu estava indo pelo deserto lá, procurando por ela. Eu fui a Tottenford, o irmão White ali, sabe? Fomos lá, não sabíamos o que fazer. Comprei uma caixa de sabão por 10 centavos. Eu estava indo lá, ficar lá e pregar no degrau. A caixa ia servir de púlpito. Ele disse que ia subir a colina para fazer alguns negócios. Eu fui com ele. Havia uma grande e antiga igreja batista ali vazia. O Senhor me disse: pare aí. Eu disse: deixe-me descer aqui, irmão White. Eu parei, ele subiu e retornou. Fui lá e não consegui abrir a porta. Eu disse: Senhor, se tu estás nisso, se queres que eu entre na igreja, abra a porta para mim. Eu sentei lá e estava pensando. E ouvi alguém chegando, aproximou-se e disse: como vai? Vou te dizer, o senhor quer entrar na igreja? Respondi: sim, senhor. Ele disse: eu tenho a chave aqui. Iniciei uma reunião. Na primeira semana, quase ninguém. Na primeira noite havia uma congregação, o irmão White e sua família. Logo no final da semana, mal conseguiam acomodá-los no pátio. No entanto, aquela ovelhinha não havia aparecido. O irmão Hal foi salvo naquela ocasião, é o pastor ali agora. Todos eles. Não conseguia descobrir onde estava essa ovelha. Depois de um tempo, era da igreja de Cristo, lá embaixo, na colina. Aquela garotinha de 9 anos e 8 meses não se movia deitada ali. Lá estava ela. Todos vocês conhecem a história. Sim, senhor. E naquela tarde, quando Buster Rogers, um grande veterano robusto de pé ali, eu andei por ali. E lá estava a congregação do irmão Smith para rir de mim, zombar de mim, por batizar em nome de Jesus. Entrei nas águas lamacentas do rio Tottenford, onde eles tinham mais acima ali no rio, as águas rugindo tão forte quanto podiam. Alguns diáconos entraram comigo. Eu disse:
Estou aqui nessa tarde em representação das Sagradas Escrituras de Deus. E continuei. Eu li na Bíblia aqui onde Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E me virei e entreguei o livro a um dos diáconos. Saí ali e disse: todo aquele que desejar que se arrepender de seus pecados é um candidato a vir. Caminhei ali na água, afirmei: parece-me que os anjos estão assentados em cada galho da árvore agora, observando. Oh, que coisa! Quando havia batizado mais ou menos 2 ou 3 pessoas, toda a sua congregação, aquelas mulheres com finos vestidos de seda, entraram na água, gritando no máximo de sua voz. Eu batizei toda a sua congregação no nome de Jesus Cristo. Vocês sabem. Tenho a foto disso. Lá estava. O que foi? Acrescentando a sua virtude, veio. Deixe isso para lá. Deus sabe como fazer. Deus sabe como fazer essas coisas acontecerem. Deixe-os dizer o que quiserem. Não faz nenhuma diferença. Simplesmente siga adiante. Buster Rogers, de pé ali, quando viu aquilo, disse: então eu creio de todo o meu coração. E ele veio para a água com suas roupas finas e foi batizado no nome de Jesus Cristo. Cerca de 3 ou 4 anos atrás, chamaram-me aqui ao hospital em New Albany. Lá estava ele, morrendo com câncer, que simplesmente o havia consumido. Os médicos disseram que ele viveria só até a manhã seguinte. Disseram: ele está morrendo agora, venha imediatamente. Fui para o quarto. Quando cheguei, parei ali e olhei. Ele disse: Billy, há um arco-íris circulando naquele canto ali. E me virei para olhar. Eu disse: Busty, é um pacto. Você não vai morrer. O pacto do sangue te salva. Coloquei minhas mãos sobre ele e orei: Senhor Deus, como aquela visão ali que prova que tu estás aqui, teu pacto é este. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Coloquei as mãos sobre ele e ali ele sarou. Deram alta para ele. E por volta de 4 ou 5 anos, por uns 4 anos, ele ia e vinha pescando pelo rio e fazendo de tudo. E onde o câncer se instalou ao redor do esôfago e do estômago, formou uma calosidade, um grande nó que se endureceu. Os médicos, os veteranos do hospital, disseram-lhe que tinham um tratamento com cobalto que poderia alargar aquilo, permitindo que a comida descesse. Ele tinha dificuldade em ingerir muita comida, tinha que comer bem devagar. Ele foi lá para fazer o tratamento. Eu não sabia que ele estava lá. Então, quando o operaram, constataram que aquilo lhe causou uma convulsão e ele teve um derrame. Seu lado ficou paralisado assim. E a única coisa que ele podia fazer era soltar um gemido baixinho. E ele pegou um lápis assim e fez e tentava escrever tremendo assim com a mão direita. Seu lado esquerdo estava paralisado. E ele escreveu com a mão: Jesus salvou. 1900 e algo assim. Eles não conseguiram entender. Então, agora sua esposa questionou: irmão Brana, não sei o que ele quis dizer com isso. Eu respondi: Senhora Rogers, o que ele quis dizer é que há 1900 e tantos anos ele foi salvo e foi batizado em nome de Jesus ali embaixo. Isso é o que está compensando agora. Ele não está com medo de morrer. Eu disse: Senhor Deus, poupe a vida dele. Eu oro em nome de Jesus que tu poupes a vida dele. Coloquei as mãos sobre ele, o derrame o deixou, a convulsão parou e ele se ergueu na cama. E ele está de pé agora, dando testemunho. Acrescente à sua fé virtude, acrescente à sua virtude o conhecimento, ao seu conhecimento temperança, à sua temperança paciência, à sua paciência piedade, à sua piedade amor fraternal, ao seu amor fraternal o Espírito Santo, e Cristo virá, porque logo abaixo dele o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo na igreja para
manifestar essas virtudes. Oh, que coisa! Aqui está, 12:15. Eu amo porque ele primeiro me amou. Bem aqui, antes de você ser qualquer coisa. E com o que ele fez? Comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Como vou ser isso? Porque ele primeiro me amou. Eu amo, porque ele primeiro me amou. Esta é a razão. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Eu me comprometo nesta manhã a ele de todo o meu coração, que por sua ajuda e por sua graça, rogo que eu busque diariamente, sem cessar, até que sinta cada um desses requisitos fluindo dessa minha pequena estatura, até que eu possa ser uma manifestação do Cristo vivo, porque ele se fez pecado como eu, para que eu pudesse me tornar a justiça de Deus como ele. Ele tomou o meu lugar. Senhor, deixe-me tomar o teu lugar agora, porque foi por este propósito que ele morreu. Quantos irão se comprometer à mesma coisa pela graça de Deus? A congregação diz amém, com as cabeças inclinadas agora e as mãos levantadas. Eu me comprometo a ti, Senhor, nessa igreja. Essa igreja te compromete à estatura completa de Jesus Cristo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Fim da gravação. Esta mensagem foi pregada por William Marion Branham no domingo pela manhã, no dia 14 de outubro de 1962, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Seu conteúdo, gravado originalmente em fita magnética, foi transferido posteriormente para a página impressa em inglês. No que concerne à tradução do texto da mensagem para o português, a editora A Mensagem se preocupa e se empenha em transmitir fidedignamente o que foi pregado pelo mensageiro. E a tradução deste sermão para o português foi publicada e distribuída pela editora A Mensagem em agosto de 2021.